A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 41. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei. Então, tem que destacar duas coisas aqui. Quando entrarem na terra, não é se entrarem na terra, é quando entrarem na terra. Então, Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com este povo. Sede santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele disse que eles vão entrar na terra prometida, na terra santa, na terra que mana leite e mel. Eu lhes darei. Não são vocês que vão conquistar, não são vocês que vão se apossar. Eu lhes darei. Isso é uma lição para nós. Já começamos aprendendo uma lição. Tudo que vem de Deus para nós é bênção, porque Deus nos ama e Deus quer nos abençoar. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então, por mais que aos nossos olhos aquela bênção pareça outra coisa e não bênção, tu tem que ter fé e crer que é Deus que está te dando. Tu vai ter que lutar, tu vai ter que perseverar, tu vai ter que vencer, mas a promessa de Deus garante que tu vai ter vitória. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para a gente vigiar, para a gente orar, para a gente estar preparado, ser sóbrio, vigilante. Olhai, quer dizer, estar de olhos abertos, ouvidos atentos, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Tudo isso envolve as nossas bênçãos. Nós precisamos perseverar, obedecer, ter fé para poder usufruir e desfrutar das bênçãos, das promessas, daquilo que Deus nos prometeu. Quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite. Já vamos parar aqui. Farinha. Não é qualquer farinha, é a melhor farinha. Azeite. Azeite é unção. Azeite é o Espírito Santo de Deus. Então, quando tu entrar na terra, quando tu receber a bênção, tu vai oferecer a melhor farinha. Azeite, 1 litro de azeite. E de vinho para libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Então, tu vai precisar oferecer a melhor farinha misturada com azeite e vinho para libação. Então, farinha, azeite e vinho é para celebrar a tua bênção, o cumprimento da promessa.
Isso é como uma simbologia de um banquete. Vai ter churrasco, vai ter sacrifício, mas tu também vai ter um pão, né? Tu vai ter cereais, tu vai ter provisão, tu vai ter alimento, vai ter azeite, vai ter unção, vai ter graça, vai ter vinho, Espírito Santo, alegria, celebração, culto, louvor, adoração. Então, quando tu receber a tua bênção, quando tu entrar na terra prometida, lembra de adorar, lembra de celebrar, lembra de comemorar, de festejar, de prestar culto ao Senhor. Lembra de que sem o Espírito Santo, tu vai meter os pés pelas mãos. Sem unção, sem conselho, os planos perecem. Então, tu precisa de pão, farinha, cereais, pão, provisão, alimento. O que Deus está nos dizendo aqui? Para que as tuas bênçãos não se tornem maldições, tu tem que te alimentar da palavra. Tu tem que receber a unção do Espírito Santo, sabedoria, entendimento. Tu tem que consagrar, celebrar, cultuar, adorar, louvar, agradecer e engrandecer teu Deus. Não te esquece de quem te deu a bênção. Não esquece o abençoador. Oferece um banquete de gratidão a Deus. Porque aí tá completo. Tem a carne, tem o pão, tem o azeite e tem o vinho. Tu entrou na terra prometida, tu foi abençoado, então oferece esse banquete. Seja, vamos dizer, o anfitrião mais acolhedor. Seja a pessoa mais alegre, mais grata ao Senhor. 6. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para libação, traga 2 litros. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, nós devemos destacar oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, nada ficará de fora. Tudo vai ser queimado, vai ser entregue, vai ser dedicado. E o Senhor vai receber como aroma agradável. Ele vai receber este louvor, essa adoração, essa gratidão quando tu entrares na tua terra prometida, naquilo que o teu Deus te prometeu. 11. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vocês ou os seus descendentes e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fizeram ou o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês.
Então, deverá ser feito o mesmo. O mesmo que o natural faz, o estrangeiro vai fazer. Porque nós não podemos esquecer que o povo de Deus foi estrangeiro na terra do Egito. E a mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros. Isso é muito forte, porque nós, gentios, que somos enxertados, nós sabemos que diante de Deus nós somos iguais. Não há diferença entre homem e mulher, judeu e gentil, escravo ou livre, se tu é da cidade ou se tu é do campo, né? Bárbaro ou cita. Paulo lutou, viveu para falar isso. Quando o Senhor Jesus vem, ele deixa bem claro: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a partir do momento em que ele ressuscitou, todos nós recebemos a graça, a multiforme graça. Foi expandida, generalizada, aumentada, multiplicada para todos. Todo aquele que receber Jesus será filho de Deus. Então a mesma lei e o mesmo rito se aplica tanto ao natural quanto ao estrangeiro, tanto ao judeu quanto ao gentil. 17. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Então aqui é uma recapitulação do que nós já sabemos desde o Gênesis. Por que Abel foi aceito? Por que a oferta de Abel foi aceita? Eu já falei isso muitas vezes para vocês. Por que Caim foi rejeitado? Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque Abel ofereceu no tempo certo das primícias, do melhor, da gordura. Caim ofereceu quando quis, um tempo determinado por ele. E Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Então, nós estamos estudando desde o Gênesis, Êxodo, Levítico e agora Números, de que o nosso Deus, ele quer o primeiro lugar. Buscai primeiro a Deus, ao seu reino e a sua justiça. Então, primeiro a Deus, as primícias para Deus, o melhor para Deus, a melhor farinha para Deus, o melhor da colheita para Deus, o melhor do rebanho para Deus, o melhor do teu tempo para Deus, o melhor da tua saúde, da tua energia, do teu trabalho, das tuas ofertas, dos teus bens, o melhor para Deus. Então, aqui está sendo dito, está sendo lembrado, as primícias são para Deus, a primazia é para Deus, a prioridade é para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas também significa oferecer o melhor e em primeiro lugar para Deus. Então, se já estava claro a respeito das colheitas, dos assados, dos sacrifícios, né? A cada vez que tu vai avançando, tudo que vai acontecendo na tua vida, tu tem que agregar valor a Deus. Se antes tu oferecia o pouco, agora tu vai oferecendo muito. São as primícias das colheitas, mas também são as primícias dos assados, né? Dos cozidos, do que é feito, do que vai ser produzido. Porque uma coisa é tu oferecer o que tu tem no deserto, quando há uma restrição, uma limitação. Outra coisa é quando tu tiver abundância, fartura.
Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te porei. Se tu consegue ser fiel nas mínimas coisas, nas coisas humanas, terrenas, materiais, quem dirá no que é espiritual, no que é sobrenatural, no que é profundo. Então, Deus está ensinando o povo, porque eles vão para uma terra que mana leite e mel. Eles vão começar a produzir. A terra, nós já vimos, né? Uvas, romãs e figos. Então, as primícias das colheitas. 22. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado. Porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido neste pecado involuntário. Bom, então aqui está sendo falado mais uma vez sobre o pecado involuntário. Como a gente vem estudando, né, capítulo por capítulo, nós sabemos que Deus faz distinção entre pecados, que Deus faz também distinção entre pecado e culpa. E nós sabemos que também, na nossa vida, né, nós pecamos muitas vezes porque a gente simplesmente decidiu pecar, a gente sabe que está errado e a gente peca. A gente usa o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha, a nossa liberdade para pecar. Mas outras vezes, a gente não tem intenção de pecar. Outras vezes, usando uma palavra dos jovens, a gente não está ligado, a gente não está atento, a gente não está percebendo. E a gente fere, a gente ofende, a gente faz algo que é errado. Então, existe um pecado involuntário. O que é o pecado involuntário? É o pecado por engano. Eu me enganei, eu me atrapalhei, eu me confundi. Eu não tinha malícia, não tinha maldade, eu não tinha intenção de. Eu posso pecar por ignorância, de uma forma acidental. Eu posso pecar sem saber que é pecado. Eu não sabia que isso era pecado. Claro que pode. Não a gente que está estudando, né? Não a gente que é cristão, que lê a Bíblia, que tem o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. Mas sim, existem situações em que aquela pessoa não entende, não discerne que aquilo ali que ela está fazendo é errado. O que é pecar involuntariamente? É sem dolo. Isso, do ponto de vista criminal, existe. Existe o crime doloso e o crime culposo. Existe possibilidade de tu fazer o mal sem querer fazer este mal. E o ser humano, no juízo, no julgamento, no direito, entende isso. Imagina Deus. Então, o pecado voluntário é quando não há intenção. É quando não houve premeditação, planejamento. A pessoa não queria, mas ela pecou. Então, Deus diz que esses pecados serão perdoados. Tanto a congregação dos filhos de Israel quanto os estrangeiros.
quando houver pecado involuntário. 27. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Vou ler de novo. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma. Caso alguém cometer pecado involuntário, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Então aqui tá bem explicado, tá muito claro a diferença entre um pecado involuntário e um pecado deliberado. Eu pecar de forma consciente, decidida. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso é pecado, mas eu escolhi pecar. Então, o que Deus está dizendo? Que há uma diferença gritante, absurda, entre pecar deliberadamente. O que é isso? É tu rejeitar, desrespeitar, desprezar a lei de Deus. Tu sabe que é errado, tu sabe que é pecado, tu sabe que aquilo, que Deus diz para as crianças, é feio, e tu faz, e tu fala, e tu sente, tu peca, porque tu sabe que tu tá pecando. Aí não vai ser perdoado. Aí sabe o que vai acontecer? Tu vai ser morto, eliminado. E como que é esta morte? Para ficar bem claro, esta morte, esta eliminação era algo repentino. Porque assim, ó, vai morrer. É como hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dizem, mas hoje ninguém mais morre. Mas tem a morte espiritual, né? Para que naquela época esta palavra de Deus se cumprisse, acontecia algo fora do normal, fora do comum. Então era uma morte repentina, uma morte precoce, né? Misteriosa, algo que tu não podia explicar do ponto de vista natural. Por quê? Porque esta expressão assim, ó, bem ali no final, essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Na tradução original é cairá sobre ela. Esta morte cairá sobre ela, esta iniquidade cairá sobre ela, este pecado cairá sobre ela, ficará sobre ela. Ela vai ter que carregar este pecado. O salário do pecado é a morte. Então, se tu não recebe o perdão dos teus pecados, tu continua com os teus pecados. Eles não são apagados. Então, isso vai gerar morte. Todo pecado gera morte, mas dentro deste contexto que Deus está explicando a diferença entre pecar involuntariamente e pecar deliberadamente, cair sobre ela é algo que vai desabar sobre ela, vai acabar com ela. Será que eu consegui explicar? Por quê? Porque é um desprezo, uma rejeição, um desrespeito, uma afronta direta a lei de Deus, ao próprio Deus. Então tu tá indo contra a pedra, a rocha, e tu vai ser despedaçado por ela, porque Deus é santo. E da parte de Deus vem fogo, e esse fogo é consumidor. Então, a pessoa vai ser consumida pela santidade de Deus, porque ela continua carregando a iniquidade, carregando o pecado. 32.
Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso. Olha só, aquela hora que eu falo de sublinhar. Porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aqui temos um exemplo. O próprio Deus está nos dando um exemplo, uma explicação, uma lição. Como que é a diferença entre o pecado involuntário e o pecado deliberado, intencional, né? Eu decidi, eu escolhi pecar. Então, existe a lei de Deus. E Deus diz que tu deve santificar o sábado. Tu deve descansar no sábado. Tu não vai fazer trabalho nenhum no sábado. Essa era a lei. Essa era a regra. Então, um homem foi pego, né? Foi encontrado apanhando lenha no dia de sábado. Então, ele violou o sábado. Ele violou a lei. E ainda não se sabia o que fazer. Porque é isso. Eu já contei para vocês. Quando a gente criava leis, regras, combinações com as crianças, a gente não dizia, tu não vai falar palavrão. Mas depois não dizia, o que vai acontecer contigo se tu falar o palavrão? Não, a gente não partia do princípio de que ele ia quebrar. A gente partia do princípio que aquela regra estava sendo construída para que houvesse um bem-estar. Então, é um respeito, uma educação. Então, tu não vai falar palavrão, tu não vai gritar, tu não vai ofender, tu não vai xingar. Então, a gente construía para que a gente fosse mais feliz no dia a dia, no nosso trabalho na sala de aula. Essa é a regra. Quando alguém quebra a regra, o que a gente vai fazer? Ele vai pedir desculpa. Por exemplo, eu não vou fazer de novo. Então, aqui a regra dizia, tu tem que santificar o sábado. E ele violou o sábado, ele profanou o sábado, ele carregou lenha, né? Ele foi encontrado apanhando lenha. E como não tinha o castigo, a punição, olha só, eles foram perguntar para o Senhor. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés. Então, foi Deus que disse que ele tinha que ser morto. Não estava declarado o que era para fazer com quem quebrasse a lei. Do sábado, por exemplo. Aí o Senhor disse, não, vai ser morto. Ele vai ser morto. Aí as pessoas, mas por quê? Porque ele desobedeceu deliberadamente a lei, que é o que eu acabei de explicar. A pessoa desprezou a lei. A lei dizia que tu não podia trabalhar no sábado. Então ele rejeitou a lei. Ele fez o que deu na cabeça dele. Só que a lei foi dada por Deus. Então quando tu rejeita a lei, tu rejeita o próprio Deus. Então foi de uma forma deliberada e pública. Todos viram. E há uma questão de que isso pode desencadear outros comportamentos, né? A gente tem que punir aquele comportamento para que aquilo não se generalize. Por que o Brasil tem tantas questões? Por causa da impunidade. Meus alunos dizem, não dá nada, prof. Se não dá nada, eu vou fazer. Né? Então, a pena era apedrejamento. O que quer dizer? O próprio povo vai executar. Por quê? Porque aí o povo vai temer. Hoje eu tô apedrejando esse porque ele violou o sábado, mas poderia ser eu. Se eu violar o sábado, eu vou ser apedrejado também. Então, hoje eu tô jogando pedra, mas amanhã eu posso estar recebendo a pedra. Então, a parte, vamos dizer assim, pedagógica deste
Apedrejamento era essa. A pessoa podia estar sendo o alvo do apedrejamento ou sendo o executor do apedrejamento. 37. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, segundo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui Deus está dizendo que eles tinham que colocar franjas nas extremidades das suas capas e pôr um cordão azul em cada franja. E as franjas estariam ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram. Então, era para lembrar dos mandamentos e assim cumprir, porque Deus era santo e queria que o povo fosse santo. Eu fiz no canal 2 vídeos bem no início, porque o canal A Bíblia Diz, no início, eram vídeos muito curtos, né? 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, foi crescendo, agora já temos vídeos de quase 1 hora, né? E eu fiz um tour bíblico, 1 e 2, 2 vídeos, sobre mensagens bíblicas espalhadas pela casa. Se tu não assistiu, é um vídeo bem simples, singelo, mas baseado na própria palavra de Deus, né? Como todo canal, a gente busca o que está na Bíblia, de que a gente deve colocar mensagens, palavras que nos guiem, que nos façam lembrar. Porque nós vivemos pela palavra. E é o Espírito Santo que nos faz lembrar, mas ele nos faz lembrar do que a gente lê, do que a gente estuda. E a gente sabe que tem muito bombardeio, né, de mensagens, de vozes, de coisas no mundo que nos contaminam, que enchem nossa cabeça, nossos olhos, né, como diz ali, ó, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos, coisas que nos fazem arrastar a infidelidade. É muito fácil, às vezes tu não tá nem aí pra pecar, tu tá de boa, e aí tu vê uma coisa, tu ouve uma coisa, tu é despertado, né? Aquilo se torna uma tentação. E o contrário também é verdadeiro. Se tu tá ali e tu lê um versículo, tu ouve um louvor, tu vê uma palavra, algo que te aproxima de Deus. Então, Deus aqui de uma forma didática está dizendo para o povo que eles deveriam usar franjas e um cordão azul para os fazer lembrar dos mandamentos de Deus, para que quando eles lembrassem dos mandamentos, eles cumprissem os mandamentos, para que ao vê-las vocês se lembrem. E nesse tour bíblico eu mostrei para vocês que eu tenho várias mensagens, quadrinhos, versículos bíblicos no dia a dia. Tu passa por ali, daqui a pouco tu para e o Espírito Santo fala contigo, porque o Espírito Santo nos faz lembrar. Isso é uma promessa para nós. Ele vai nos ensinar, ele vai nos consolar, nos aconselhar, mas vai nos fazer lembrar. Lembrar do quê? Lembrar da Bíblia, lembrar da palavra de Deus, lembrar das promessas, lembrar dos mandamentos. E aqui está falando sobre franjas e um cordão azul. Bom, em primeiro lugar, a cor azul, eu estou de azul, né? A cor azul simbolizava o próprio santuário. Lembra das cortinas? Lembra que a cor do santuário, lembra do azul? É a cor que Deus tinha escolhido. Então, era um cordão azul, tu já lembrava da santidade. Era essa a ideia. As vestes sacerdotais também tinham azul. Era uma forma de também lembrar da santidade. E, estudando,
Nós sabemos que os nobres, os reis, os ricos, a elite usava franjas nas roupas. Isso dava para eles uma majestade, uma proeminência, um destaque, um requinte. Então, era também uma associação com uma posição superior diante dos demais. Nós somos reino de sacerdotes. O Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele acessou uma vez por todas o Santo dos Santos e abriu um novo e vivo caminho para nós. Então nós somos reis e sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, por extensão, também nos vestiríamos de azul e também teríamos franjas. Seria uma forma de simbolizar uma escolha. Nós somos escolhidos, selecionados, consagrados, somos especiais, somos únicos e originais para o nosso Deus. E é muito incrível que aqui em Números a gente perceba que há uma menção a essas franjas e essa cor azul. E em Mateus e em Marcos também se fala das vestes do Senhor Jesus. Acredita-se que Jesus também usava essas franjas nas bordas das suas roupas. Vamos juntos para Mateus, capítulo 9, verso 20. Vocês já devem até estar imaginando qual é a passagem que a gente vai ler. Vamos ver, Mateus, capítulo 9, verso 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então, esta palavra borda, capa, como é que é a outra que fala? Na bainha, né, na parte de baixo da roupa dele, seria essas franjas. Seria, vamos dizer assim, uma forma de dizer, tu és santo. Quem usa essas franjas é santo. Então, se eu tocar, se eu buscar, eu vou receber. E esta mulher foi curada. E olha que Jesus responde para ela, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então, esta é uma referência em Mateus, no Evangelho de Mateus, a esse texto de Números. Agora vamos continuar. Mateus, capítulo 14, verso 36. Mateus 14, eu tô folheando, tá com a Bíblia aberta? 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para cá. Será que eu tô certa? Mateus 14, não, eu estou errada, eu tô no 13. Mateus 14, vamos lá. Mateus 14, e pediam-lhe, Mateus 14, verso 36. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Então, da onde que vinha essa tradição? Da onde que vinha esse ritual? Da onde que vinha esse costume? De onde que vinha essa fé? De Números. Disso que Deus falou. Coloquem franjas e um cordão azul para que quando o povo olhar, ele vai lembrar dos mandamentos, ele vai lembrar da santidade, ele vai lembrar do santuário, ele vai obedecer, ele vai querer ser santo, ele vai querer cumprir os mandamentos. Foi assim que Deus explicou. E sim, o povo acreditava nisso, que se tocasse na borda da roupa, teria poder, virtude, seria curado. Vamos continuar mais um pouquinho? Marcos, capítulo 5. Vamos lá. Porque isso é muito importante. Tu tá lendo Números, mas tu entender que Números explica
Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou Mateus, Marcos, Lucas e João faz referência ao Pentateuco. Então, Marcos, capítulo 5, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E foi o que aconteceu. Marcos 6, 56. Mais um pouquinho, gente, para ficar bem explicado e bem claro o porquê dessas franjas que Deus falou lá em Números. Marcos capítulo 6, verso 56. Onde quer que ele entrasse, ele quem? O Senhor Jesus. Nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Então, de uma forma respeitosa e com muita fé, eles tocavam nestas franjas, nessa borda, nessa bainha das roupas, e eram curados e eram abençoados.